Você que tem falado que é servo do Senhor. Assim como Deus tinha planos na vida de Daniel e daqueles 3 jovens, em colocá-los em lugares altos, em colocá-los em lugares de destaque, Deus também tem planos na tua vida. Deus também tem projetos na tua vida. Assim como Daniel tinha influência naquele reino, Deus tinha planos para ele ter influência. Deus também tem planos para você ter influência na tua casa, no meio dos teus familiares, no meio da tua vizinhança, no meio do teu trabalho, no meio que você convive, os ambientes que você frequenta. Deus também tem planos, porque Ele nos chamou para sermos um povo de influência. Quem crê nessa palavra? Mas para que venhamos viver, para que venha se cumprir em nossa vida esse plano de Deus, precisamos tomar decisões que estejam alinhados com os pensamentos dele. Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Então tem lugares, presta atenção, tem lugares que as provações, elas são mais latentes. Tem lugares em que o ambiente, ele é muito propício para provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade para com Deus, provar a nossa santidade, provar a nossa integridade, provar o nosso caráter. Porém, quando nós estamos decididos, essas coisas podem nos sobrevir, mas nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. De repente você trabalha num lugar onde há muita corrupção, e você sabe disso. De repente estão preparando para você ocupar um lugar muito importante, mas você sabe que lá a corrupção impera. Mas você precisa chegar lá decidido para fazer aquilo que agrada ao teu Deus. De repente você frequenta um lugar onde é propício a muita mentira, há muitos enganos. Mas levanta a tua mão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que os ambientes e as circunstâncias da tua vida não te afastem daquilo que o Senhor tem preparado para você. Que as provações e as tentações que surgirem diante de ti encontrem em você uma pessoa que decidiu não se contaminar com os manjares deste mundo. Quem crê, receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Deus nesta noite libera sobre você um poder sobrenatural. Aqueles que estão decididos, eu vou continuar firme com Deus, levanta a tua mão de novo em nome de Jesus. Os olhos do Senhor te acompanharão, e a força dos céus estará com você, para te proteger, para te guardar, para que você esteja atento e consiga discernir as armadilhas e os laços do adversário que vão querer te tragar. Mas Deus vai honrar a tua decisão de continuar firme com Ele, e o favor dos céus vai te alcançar nesta vida. Quem crê, dá um brado de glória para Jesus. Amados, há uma diferença entre aqueles que decidem obedecer e aqueles que não decidem obedecer. E estamos num tempo da vida em que os valores se invertem. Estamos num tempo da vida em que o mundo está mudando todos os princípios, e isso requer de nós, povo de Deus, uma posição firme, determinada, inabalável, destemida. Precisamos fazer prevalecer na nossa vida a palavra de Deus, quando ela diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o mundo precisa
de homens e mulheres, de jovens, adolescentes, de crianças, de anciãos, que decidam continuar firme diante do Senhor, seja qual for a batalha que surgir na sua vida. Aleluia. A gente observa, amados, José, aquele jovem, foi vendido pelos seus irmãos, passou a ser escravo na casa de Potifar. Porém, Deus havia planos poderosos na vida de José, e não só para José, mas para toda a descendência, para todo o povo de Israel. José carregava em si um plano extraordinário, incrível, que Deus tinha para todo o seu povo, para toda uma nação. Ele não sabia disso, mas ele tinha uma convicção no coração dele, de não abrir mão da fé que ele tinha no seu Deus. Ele era um homem, um rapaz íntegro, ele era zeloso, ele era um rapaz que tudo que colocava na mão dele, ele trabalhava com excelência, ele fazia da melhor forma. Tanto é que quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar o colocou lá para fazer algumas coisinhas, algumas tarefas, e ele foi observando que tudo que José fazia dava certo. Tudo que Potifar colocava na mão de José para fazer, as coisas iam bem, prosperavam. E ele foi observando, então cada vez mais Potifar dava mais espaço para José na casa dele, dava mais autoridade para José na casa dele, a tal ponto que tudo Potifar entregou. Olha, José, toma conta de tudo, você faz tudo tão bem. E José ali, todos os dias, trabalhando, mesmo sendo escravo, mesmo contra a sua vontade, ele fazia tudo com excelência, e o favor de Deus estava sobre a vida dele. Ele foi se destacando. A mulher de Potifar achou interessante: esse rapaz aqui é tão interessante, vou querer ficar com ele. Começou a investir em José, até que chegou um dia que José falou assim para ela: olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Potifar, o teu esposo, ele tem colocado tudo nas minhas mãos. A casa dele, ninguém é maior na casa dele do que eu. Tudo ele colocou nas minhas mãos, porque ele confia em mim. Ele acreditou e confia no meu trabalho. Como eu faria tão grande mal e pecaria contra Deus? Olha o que José falou: como é que eu vou fazer um mal tão grande para esse homem que tem confiado em mim? E outra coisa, e como eu faria para pecar contra Deus? Olha o que estava motivando José a permanecer firme: a sua decisão de não desagradar ao Deus que ele servia, de não quebrar o seu relacionamento com o Pai. A sua integridade e o seu caráter foram provados naquela tentação, mas ele continuou firme, decidido. Eu posso ter qualquer coisa, menos você, porque você é a esposa dele, e eu não vou fazer tão grande mal e nem vou pecar contra o meu Deus. As consequências nós sabemos. Ela inventou uma história: ele foi cativo, foi levado preso, mas diz a palavra de Deus que mesmo preso, Deus era com ele. Parece estranho. Como poderia isso acontecer com José? Ele escolheu ser firme com Deus. Ele preferiu negar aquela atitude. Ele preferiu manter-se íntegro. E o resultado foi uma prisão. Amados, diz a palavra do Senhor que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus é conosco. Na nossa vida terrena, não é porque a gente vai fazendo as coisas tudo certo que as coisas sempre darão certo. Nós teremos momentos em que as coisas não darão tão bem. Os resultados muitas vezes não serão aqueles que esperamos. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, quem decidiu ser fiel a Deus
Ele fez isso não por causa das bênçãos que Deus pode liberar sobre a sua vida, mas por causa de algo muito maior, de um valor muito maior, que é a sua comunhão com o seu Deus. A sua comunhão com Deus valia mais do que qualquer coisa. Quando Daniel decidiu não se contaminar com o rei, com o manjar do rei, não é que ele estava querendo barganhar com Deus: ó Deus, eu vou fazer assim para o Senhor me abençoar, para o Senhor me prosperar nessa terra. José não disse não para aquela mulher, não para que Deus o abençoasse, mas porque eles tinham uma convicção em suas vidas. O bem mais precioso deles não era a sua posição social, não era a riqueza terrena, não era a fama. O bem maior deles era a sua comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós escolhemos por Deus, quando nós decidimos por Deus, o favor dele nos alcança. Mesmo na prisão, diz a palavra que Deus era com José. E Deus achou graça aos olhos de José, aos olhos do carcereiro. Quando ele chegou lá, o carcereiro viu: esse rapaz aqui é diferente dos demais presos. Ele não resmunga, ele não murmura, ele não reclama, ele acorda cedo, ele deixa tudo direitinho lá. Começou a dar atividades para ele. Tanto é que depois ele colocou as chaves do cárcere na mão de José. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente está em alguns lugares, trabalhando em alguns lugares, e às vezes a gente fica reclamando: estou ganhando pouco, estou trabalhando tanto e estou ganhando pouco. Estou nessa casinha tão feia, tem quase nada. Eu tenho esse carrinho velho, caindo nos pedaços. Às vezes a gente só olha para as dificuldades, às vezes a gente só olha para o que nos falta. Às vezes a gente tem dentro de nós um espírito murmurador, que só reclama, que só resmunga, que só procura desculpas. Daniel e José, eles não procuraram desculpas. José não procurou desculpa, ele continuou fazendo a sua vida, independente das circunstâncias. Ele estava lá, continuou dedicado, continuou responsável, continuou fazendo um trabalho excelente. Diz a palavra do Senhor: seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Aquele que decide honrar a Deus, independente das circunstâncias, mesmo quando está sendo injustiçado, o olhar do Senhor, o agir dos céus, está preparando-o para um momento maravilhoso, para um futuro glorioso lá na frente. Quem crê nessa palavra? Às vezes a gente passa por momentos lá, tem altos e baixos. Todos nós passamos por momentos altos e baixos, todos nós. Às vezes a gente passa um tempão lá em cima, de repente, às vezes demora muito essa parte aqui. Meu Deus, não passa essa fase. Independente da fase, independente do momento, mantenha no teu coração uma decisão: eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque todos nós carregamos algo poderoso que Deus colocou no nosso viver. José não tinha ideia, mas Deus já havia projetado. Diz lá no livro de Salmos, no capítulo 105, pode procurar lá, falando sobre a trajetória de todo o povo de Jacó e seus descendentes. Vai falar que Deus enviou um homem, sendo escravo, mas preparando lá na frente. Quem foi esse homem? José. Deus enviou José. José não sabia, ele foi vendido como escravo, mas tudo aquilo, todo o percurso de José fazia plano de um projeto divino, não só para a vida de José, mas para toda a nação de Israel. Precisamos ter mais responsabilidade daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa vida não diz respeito somente a nós, mas também para os nossos familiares, para os descendentes, aqueles que nos cercam, a gente começa a se posicionar de uma maneira diferente. Mas quando a gente não entende isso e acha que a nossa vida é só nossa, a gente estraga tudo que Deus planejou para nós.
Alguém se lembra de Sansão? Sansão foi resposta de oração, e seus pais o consagraram ao Senhor, e ele foi chamado, e ele foi convocado para ser líder em Israel, para batalhar contra os filisteus, para proclamar o poderio do Deus de Israel. Mas ele começou a brincar com o seu chamado. Ele sabia que não era para se envolver com ninguém dos filisteus, mas ele foi lá, começou a brincar lá, começou a frequentar aquele ambiente. Não, eu posso ir lá, não tem problema, eu sou forte, eu sou corajoso, ninguém me detém. Ele começou a frequentar, conhecer uma filisteia, se envolveu com ela, não tem problema, eu sou forte. E foi brincando com o plano que Deus tinha na vida dele. Ele foi irresponsável com o chamado que Deus tinha para ele. E quando aquela mulher começou a falar com ele: qual é o segredo da tua força? De onde vem essa tua força? Aí ele começou a brincar: se você fizer assim, amarrar umas tranças ali, eu perco a força. Alguém falou assim, que Sansão talvez não fosse tão forte fisicamente, porque as pessoas queriam saber de onde vinha a força dele. Talvez ele fosse magrinho assim como eu, porque quando o camarada é forte, é robusto, é musculoso, olha, a força dele está aí, ó, a força do seu músculo. Mas certamente ele talvez fosse franzino. Eles ficavam mais curiosos em saber de onde vem essa força desse rapaz franzino, vai. E ele foi brincando, até que um dia ele contou a verdade para Dalila. E quando ele contou a verdade para Dalila, ele perdeu as forças. O Espírito Santo de Deus saiu da vida dele. Preste atenção. Os filisteus pegaram ele, arrancaram seus olhos e o levaram para a prisão. Certamente quando ele chegou lá, ele sentado, sem os olhos, preso, talvez ele pensou assim: como que foi que isso aconteceu comigo? Como que isso aconteceu comigo? Alguém está se identificando aqui? Como que isso aconteceu comigo? É porque ele não tomou uma decisão diante de Deus. Ele resolveu viver assim aleatoriamente. Levanta a tua mão aqui nesta noite. Preste atenção. A tua vida é preciosa. Deus tem planos para você. Não ande aleatoriamente. Valoriza aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decidir por Jesus, por andar na sua presença, por andar em santidade, por preservar a tua integridade, por preservar a tua comunhão com o Espírito Santo. Hoje é noite de dizer não para o que o mundo oferece e dizer sim para os planos de Deus para a sua vida. Quem crê, toma posse dessa palavra nesta noite. Deus está nos chamando para a gente decidir. O que a gente quer? O que você quer? Tem gente que é levado por todo o vento, por todas as circunstâncias. Tem gente que uma hora está na igreja, está firme, aí não pode ter a mínima tentação, já cai fora. É hora de decidirmos. Deus tem planos, mas os planos deles também contam com a tua participação. Os planos de Deus na minha vida e na sua vida não dependem só dele. Tem a minha escolha, tem o meu posicionamento. Tem muita gente deixando de usufruir bênçãos em suas vidas,
Tem muita gente deixando de usufruir o favor de Deus porque vivem sempre vacilando entre dois pensamentos. Não ficam firmes, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar para apontar a você a importância da tua decisão, a importância da tua escolha. A gente precisa entender, amados, que para vivermos o que Deus tem para nós, a gente precisa valorizar. Aqueles que valorizam o que Deus tem, vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas aquele que desprezar, vai perder. Todos nós temos pontos cruciais. Tem horas que nós chegamos numa encruzilhada e precisamos decidir qual caminho seguir. Quem nós escolheremos para estar ao nosso lado nessa nossa jornada? Quem será aquele que vai guiar os nossos passos? Quem é aquele que vai ordenar a nossa caminhada? Tem momentos cruciais na nossa vida que a gente precisa entender que decisões, elas carregam consigo a semente do nosso futuro. As nossas decisões de agora vão determinar o nosso futuro. Talvez alguém aqui já tomou decisões e hoje está arrependido. Eu tomei uma decisão lá atrás e hoje estou arrependido. Estou pagando um alto preço, assim como Sansão pagou um alto preço, e muitos outros. E talvez alguém se pergunte: eu me arrependo. Não dá mais para voltar atrás. Não dá. Mas mesmo não podendo voltar atrás, Deus abre uma nova porta de oportunidade para pessoas aqui nesse lugar hoje. E Ele sabe de tudo a teu respeito. Mas nós precisamos entender, amados, e decidir o que queremos. Domingo passado a gente falou sobre Davi, quando aquele homem que tantas decisões maravilhosas ele tomou na vida. Ele, quando foi ungido para ser rei, mas ele foi perseguido por Saul. Por duas oportunidades ele teve a chance de poder acabar com Saul, mas ele se manteve íntegro. Ele não vou, eu não posso interferir no plano de Deus, eu não posso criar atalhos para a minha vida. Aquilo que Deus preparou para mim, Ele vai cumprir na minha vida. E ele não interferiu, ele deixa Saul nas mãos de Deus. Deus sabe como tratar. Ele poderia matar. Alguém falou assim: olha aí, quando ele estava lá na caverna, olha aí, Deus colocou Saul na tua mão, é a hora de você agora tomar posse do reino. Quem sou eu para fazer tal coisa? Mas lá na frente, quando já era rei, fez aquela bobagem toda. E quando o profeta Natan foi lá repreendê-lo, ele não deu desculpa para ninguém. Ele não falou assim, mas também não. Ele não questionou, ele disse assim: eu pequei, eu errei. E lá no Salmo 51, um dos salmos onde o coração dele está aberto, ele fala assim: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, e o Senhor tem todo o direito de me julgar segundo a tua justiça. Ele não quis dizer, não, é porque os meus hormônios, não, ele não questionou, ele reconheceu. E quando ele decidiu reconhecer, o favor do perdão de Deus foi liberado sobre a vida dele. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E nesta noite,
nosso viver, o que a sua palavra significa na nossa existência. Daniel decidiu, José decidiu, e todos aqueles que decidiram por Deus, o favor chegou na vida deles. José se manteve íntegro, e lá na prisão, aquele copeiro, o padeiro, tiveram um sonho. José decifrou o sonho, e lá na frente, quando o faraó teve o sonho, lembraram de José. José foi chamado. Deus deu a ele a capacidade de entender os sonhos de faraó. E lá da prisão, quando ele decifrou os sonhos, e ainda mais, ele contou: olha, faz isso, aquilo, ajunta durante esses 7 anos, faz muitos celeiros, ajunta todo o alimento para que haja mantimento durante o tempo de escassez. Quando ele preparou tudo aquilo, o faraó colocou-o como governador do Egito. Seja fiel no pouco, porque sobre muito Deus te colocará. Quando decidimos ser fiel a Deus, mesmo que a gente venha a sofrer prejuízos, mesmo quando a gente venha a sofrer danos, mesmo quando venhamos ser injustiçados, lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, a gente sente paz e diz: Senhor, obrigado, porque o meu maior bem, o bem mais precioso que eu tenho é a tua companhia na minha vida. Porque essas coisas passam, essas coisas são passageiras. O ouro e a prata, o ladrão vem e leva, a traça corrói, mas o meu relacionamento com o Senhor, esse vai estar acima de todas as coisas. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te dizer nessa oportunidade que o que Deus tem para ti são coisas incríveis. José passou por todo aquele percurso, mas ele decidiu continuar firme diante de Deus. E não apenas ele foi abençoado, não apenas seus familiares foram abençoados, mas toda uma nação foi abençoada através dele. Talvez a gente não tenha noção daquilo que Deus colocou em nós. Só sei de uma coisa: Deus tem expectativas quanto às tuas decisões. Deus tem expectativas quanto às tuas decisões. Ele espera, Ele aguarda que você decida por Ele, porque o que Ele tem para ti é valioso, é incomparável, e que vale a pena todo o teu esforço e toda a tua dedicação. Porque lá no fim de tudo, nós chegaremos um dia diante desse Deus, e nós prestaremos conta da nossa vida, das nossas escolhas. E diz a palavra que lá no final há 2 destinos: um leva a vida eterna e o outro leva a morte eterna. E o que vai decidir qual é o nosso destino são as nossas decisões aqui na terra. Decidimos no nosso dia a dia, é nossas escolhas que vão nos tornando a pessoa que nós somos e o lugar que nós vamos estar na eternidade. E Deus te trouxe aqui nesta noite, porque aquilo que Ele colocou em você, Ele não quer que se perca. Aquilo que Ele colocou na tua vida, Ele não quer que seja desprezado, mas aquilo que Ele colocou em você, Ele quer que se concretize. Porque a melhor coisa que pode nos acontecer é a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. Eu quero orar por pessoas aqui nesta noite, onde a palavra do Senhor está falando ao teu coração e você precisa tomar uma decisão. Hoje é noite de se voltar para Deus. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Hoje é noite de você decidir de retornar à casa do Pai.
dizer não para o mundo e as suas ofertas, e dizer sim para Deus e para os seus planos. Hoje é noite de trazer de volta a alegria da salvação, a alegria da comunhão. Hoje é noite de você dizer sim para Deus te dar poder para vencer as tuas provas e as tuas tentações. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem perdão para os teus pecados. Deus tem salvação para a tua alma. Deus tem estratégia dos céus para te abençoar. Vem em nome de Jesus. Hoje é dia de dizer sim. Decida pelo sim. Sim a Jesus. Sim pelo novo tempo que Ele tem para você. Uma nova vida, vida de perdão, uma vida de poder, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de autoridade. Sim, Deus te chamou para andar em lugares altos. Deus colocou Daniel e os seus amigos em lugares altos, em lugares de destaque. Deus colocou José em lugares altos. O favor do Senhor os alcançou. Hoje o favor do Senhor está sendo liberado sobre a vida daqueles que decidem dizer sim para Ele. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Irmão, dá uma olhada do seu lado. De repente tem alguém só esperando a tua ajuda. Uma mão amiga. Uma amiga. Dá uma volta aqui. Dá uma volta. Tem alguém só esperando. Dá uma volta aqui. Meu coração. Decidiu. Hoje é noite de você decidir. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua decisão. Talvez você se ache assim: eu sou fraquinho. Eu sou fraquinho. Deus, Ele garante poder na tua vida. Vem em nome de Jesus. Se sentindo hoje diante de Deus? As tuas decisões têm te levado para próximo de Deus ou para distante de Deus? Hoje está tendo uma oportunidade para você. Decida. Deus não força ninguém, mas Ele nos traz a palavra. Eu coloco diante de você a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha a vida, dê um passo de fé, decida-se por Jesus nesta noite. Deus tem um plano poderoso para você. Nós vamos estar orando. Temos muitas vidas aqui hoje, vidas que estão se rendendo a Jesus, vidas que decidiram dizer sim para Jesus. Está tendo festa no céu, a igreja pode aplaudir a Jesus por todas essas vidas aqui. Nós vamos orar. A igreja estende a mão em direção a essas vidas. Vamos orar. Senhor,
estão, homens e mulheres, jovens, diante de Ti, que ouviram a Tua voz e tomaram uma decisão nesta noite. Tu conhece cada coração, Tu conhece a história de cada um, Tu sabes como eles chegaram aqui nesta noite, e a Tua palavra está agindo, Senhor. Nesta noite eles encontrem o Teu favor, o favor do perdão. Ei, receba o favor do perdão na tua vida nesta noite. Receba o favor de um novo começo na tua vida nesta noite. Receba o favor de Deus, onde Ele restaura os teus sonhos, os teus projetos nesta noite. Receba o favor dos céus, que renova o teu ânimo, que renova as tuas forças e que renova a tua visão nesta vida. Receba o favor dos céus, que te protege, que te guarda. Receba o favor dos céus, que te dá autoridade e que restaura a tua integridade e o teu caráter nesta noite. Receba o favor dos céus, que te conduzirá por um novo território, onde você vai avançar pela fé e você vai conquistar tudo quanto Deus já preparou para a tua vida. Prepare-se, há um favor dos céus sendo liberado sobre a tua vida, um novo tempo, uma nova história. Deus já preparou para você. Começa agora, pois você decidiu por Ele, e aquele que decide por Ele, Deus honra. Deus honra. E Deus libera poder sobrenatural. Receba poder sobrenatural sobre a tua vida nesta noite. Deus, Ele te segura pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus, confirma a tua palavra nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz amém. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite.